E aí, pessoal, tudo pronto? Bora começar nossa revisão sobre os níveis de organização da vida. Para quem está com a prova de biologia batendo na porta, o nosso objetivo aqui é bem simples: deixar todos os conceitos bem amarrados, bem organizados na cabeça. Vamos nessa? Olha só o nosso plano de voo aqui. É bem direto ao ponto. A gente vai começar pelo básico, né? O que é a vida? Depois, a gente mergulha nas características que definem um ser vivo. Em seguida, vamos subir aquela famosa escada da organização, começando lá na célula e indo até o planeta inteiro. E claro, a gente fecha com aquele resumão com os pontos principais para a prova. Então, vamos começar com a pergunta fundamental, aquela que, na verdade, move toda a biologia. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas pensa bem, é a base de tudo. O que diferencia uma rocha de uma bactéria? Ou uma samambaia de uma poça d'água? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, a biologia define um conjunto de propriedades que, quando estão todas juntas, definem o que a gente considera vivo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Pessoal, todo ser vivo, não importa se é uma bactéria minúscula ou uma baleia azul gigante, compartilha essas 5 características aqui. Todos eles têm uma química interna complexa, um metabolismo funcionando para gerar e usar energia, a capacidade de manter o equilíbrio interno, que a gente chama de homeostase, a capacidade de se reproduzir e, como espécie, de evoluir e se adaptar com o tempo. Vamos começar pelo metabolismo. Uma forma bem fácil de pensar nele é como se fosse um motor e a equipe de manutenção do nosso corpo, sabe? Trabalhando sem parar. O metabolismo é basicamente o conjunto de todas as reações químicas que mantém a gente funcionando. E esse motor tem 2 engrenagens principais, que trabalham juntas, o anabolismo e o catabolismo. O catabolismo é a parte da quebra. Pensa na respiração celular. A gente quebra a molécula de glicose para liberar energia. Já o anabolismo faz o contrário. Ele pega essa energia e usa para construir coisas novas, como proteínas para os nossos músculos. Um quebra, o outro constrói. Então, para não esquecer mais, pensa assim. O catabolismo é o motor, que gera a energia. E o anabolismo é o canteiro de obras, que usa essa energia para construir e reparar tudo. São processos opostos, mas que dependem totalmente um do outro. Beleza. Agora, a homeostase. Se o metabolismo é o motor, a homeostase é o painel de controle. É essa habilidade incrível de manter o ambiente interno do corpo, temperatura, pH, quantidade de água, sempre estável, não importa a bagunça que esteja do lado de fora. Sem esse equilíbrio, o nosso motor metabólico simplesmente não funciona direito. E essa aqui é a dica de ouro para a prova, hein? A melhor analogia para a homeostase é o termostato do ar-condicionado. Se a temperatura do nosso corpo sobe, o que acontece? A gente começa a suar para resfriar. Se a temperatura cai, a gente treme para gerar calor. É uma regulação automática constante para manter tudo nos eixos. E para fechar essa parte, a gente tem um trio que anda sempre junto: reprodução, hereditariedade e evolução. A reprodução garante que a espécie continue existindo. A hereditariedade, que acontece por causa do DNA, garante que as características passem de pais para filhos. E, ao longo de muito tempo, pequenas mudanças nessas características, selecionadas pelo ambiente, acabam levando à evolução das espécies. Certo. Agora que a gente já sabe o que define um ser vivo, vamos ver como a vida se organiza. Porque não é uma bagunça de moléculas jogadas de qualquer jeito. Existe uma hierarquia, uma verdadeira escada de complexidade. E aqui tem uma ideia fundamental, pessoal: o conceito de propriedades emergentes. Isso quer dizer que, a cada degrau que a gente sobe nessa escada, aparecem características novas que não existiam no nível anterior. Por exemplo, uma molécula de água não está viva, mas a forma como elas se organizam dentro de uma célula permite que a vida aconteça. Então vamos subir os primeiros degraus. A base de tudo, a unidade fundamental, é a célula. Um conjunto de células parecidas, trabalhando juntas, formam um tecido. Diferentes tecidos se juntam e formam um órgão, como o coração ou o estômago. Vários órgãos cooperando formam um sistema. E o conjunto de todos os sistemas forma finalmente o organismo. Olha aí esse macaco de cheiro. Ele é o exemplo perfeito do que é um organismo. Ele é um ser vivo completo, que só existe por causa da cooperação perfeita entre todos os seus sistemas. Nervoso, digestório, muscular, todos eles. Cada pecinha trabalhando em conjunto para manter o todo funcionando.
Mas calma que a escada não acaba aí não. Agora a gente vai mudar a escala. Vamos dar um zoom para fora e ver como os organismos se organizam em níveis ainda maiores, os níveis que a gente chama de ecológicos. A lógica aqui é a mesma, só que a escala é muito maior. A gente começa com uma população, que é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Se a gente juntar todas as populações de um lugar, macacos, pássaros, insetos, plantas, a gente tem uma comunidade. Agora, se a gente adicionar a essa comunidade os fatores não vivos, como a água, o solo, a luz do sol, aí a gente tem um ecossistema. E, por fim, a soma de todos os ecossistemas do planeta é a biosfera. Essa imagem aqui mostra direitinho o que é uma comunidade. Repara que não é uma espécie só. A comunidade aqui são os macacos, as aves, as plantas, os peixes no rio, ou seja, são todas as populações de seres vivos que vivem e interagem nesse mesmo lugar. E pronto, chegamos no topo da nossa escada, a biosfera. Pensa nela como a casca de vida do nosso planeta. É a soma de todos os lugares onde existe vida, desde o fundo do oceano até o pico das montanhas. É a nossa casa em escala global. Beleza. Para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele resumão final, focando naqueles pontos que têm grandes chances de aparecer na prova. Então, atenção máxima aqui, pessoal. Primeiro, as características da vida que a gente não pode esquecer são metabolismo, homeostase, reprodução e evolução. Segundo, a organização vai da célula até a biosfera, numa escada de complexidade. E terceiro, e talvez o mais importante para não confundir na prova, população é uma espécie só. Comunidades são várias espécies interagindo. E ecossistema é comunidade mais os fatores do ambiente. Simples assim. E para a gente terminar, quero deixar uma pergunta no ar, uma reflexão. Entender que a gente faz parte dessa teia imensa da vida, que somos um organismo, que fazemos parte de uma população, que vivemos em um ecossistema. Como é que isso muda a nossa responsabilidade com o planeta? Fica aí o pensamento. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!